Além do complexo arquitetônico, criado pela equipe de arquitetos, que não são apenas os nomes que mais se destacaram, havia uma equipe de artistas que produziram obras especialmente para a cidade, pensadas para cada espaço. Por isso, nós veremos muitas obras assinadas pelo mesmo artista, entre pinturas, esculturas, monumentos, painéis, murais, mobiliários modernistas de outras épocas. Mas, claro, também haverão obras de outros artistas que não integraram essa equipe. Vamos nos concentrar nas obras de arte e seus autores. Você irá se surpreender. E vamos começar por 3 obras que eu tenho certeza que você conhece. Terceiro, Meteoro. Lembra? Está localizado no espelho d'água em frente ao Palácio Itamaraty. A obra de arte, que foi esculpida entre 1967 e 1968, é montada com 5 partes de uma esfera vazada, estilizada, significando os laços diplomáticos entre os 5 continentes. Ela foi esculpida em mármore branco de Carrara pelo escultor Bruno Giorgi. Curiosidade: todas as obras instaladas passavam pelo crivo de Oscar Niemeyer, que no caso de Meteoro, temia que a obra pudesse comprometer o efeito visual dos arcos da fachada do edifício. Mas ele foi convencido pelo arquiteto Olavo Henrique de Campos. Como? Ele amassou uma bolinha de papel e posicionou diante da maquete do edifício, provando que as 2 formas não conflitavam. E aí, beleza. A instalação foi bem complicada, já que qualquer descuido poderia alterar a obra. Uma das peças quase atingiu a cabeça do escultor quando despencou 1 metro do guindaste, parando cerca de 20 centímetros da cabeça de Bruno Giorgi. A obra tem 50 toneladas e passou por um processo de restauração em 2021. E nessa imagem nós podemos ter uma ideia da sua dimensão. Não é tão grande assim. Segunda, e essa? Os Candangos, de 1959. Localizada na Praça dos 3 Poderes, em frente ao Palácio do Planalto. Foi inicialmente chamada de Os Guerreiros, mas é conhecida como Os Candangos mesmo. Nem sempre prevalece a ideia do artista. Candango é o termo que se refere aos trabalhadores que construíram Brasília. A obra é reconhecida como Patrimônio da Humanidade pela Unesco por simbolizar a união, força e equilíbrio entre os poderes da República. Ela foi produzida em bronze, medindo 8 metros de altura, e também foi criada por Bruno Giorgi. Primeira, A Justiça, 1961. Essa com certeza você conhece. Está na Praça dos 3 Poderes, em frente ao prédio do Supremo Tribunal Federal. O monumento representa uma mulher sentada com os olhos vendados, sugerindo a imparcialidade, e segurando uma espada, que representa força, coragem e ordem. A obra foi inspirada nas deusas greco-romanas das leis e da justiça. Observe a simplicidade das formas, característica das obras modernistas. Ela foi esculpida num bloco de granito pelo artista mineiro Alfredo Cheschiati e mede mais de 3 metros de altura.
tornou-se símbolo da justiça brasileira. E ela foi, infelizmente, vandalizada no 8 de janeiro. Mas nem todas as obras foram produzidas aqui. Algumas obras vieram de bem longe. Brasília era uma cidade jovem, moderna e interessante, e era cortejada, por assim dizer. Recebeu muitos presentes de personalidades e autoridades estrangeiras. Era uma forma de prestigiar e também de deixar as suas marcas. E cada doação acontecia sempre com muita pompa e circunstância. Vamos ver 3 delas agora. Além da Espanha, que doou os sinos da catedral, a Dinamarca, a Itália e outros países, a França também deu a sua contribuição. Terceiro, Monumento Solários, conhecido como Pioneiros Candangos, ou mais popularmente como Chifrudo. Foi criada pelo escultor francês Onge Falchi, com base nas informações que ele recebia lá na França sobre o movimento migratório para a construção de Brasília. A obra contém foice e facão, representando os candangos desbravadores. Veja se você identifica. É uma escultura de aço, ferro, com chapas galvanizadas, lã de vidro e produtos plásticos em cores. Observe a dimensão comparando com as máquinas abaixo. A escultura foi doada em 1967, com solenidade, banda de música, discurso e tudo. E é considerada o símbolo do pioneiro indômito, que conquistou a região agreste e pungente do Planalto Central. Curiosidade: inicialmente, a escultura deveria ficar em frente à torre de TV, num lugar de destaque. Mas Lúcio Costa, que era o cara, achou a obra meio estranha, esquisita e resolveu deixar mais longe, lá à margem leste da rodovia BR-40, à direita de quem está entrando no Distrito Federal, alegando para os franceses que seria melhor ficar na entrada da cidade para ser admirada pelos que chegassem. Se colou, não sabemos. E você, curtiu a obra ou também achou meio esquisitinha? Quer ver outro presente? O presente número 2. Sabia que temos uma réplica da lupa capitolina ou loba capitolina de Roma? Sim, a lendária loba que amamentou os irmãos fundadores de Roma. Lembra dos livros de história Rômulo e Remo? O Brasil recebeu de presente da Itália essa réplica em bronze fundido em tamanho natural para a inauguração da cidade em 1960. Ela foi instalada sobre uma coluna de granito nos jardins do Palácio do Buriti, em frente ao eixo monumental. Ela é pequena, mede 75 por 144 centímetros e quase some a lobinha. E o presente número 1. Sabe a história da Pequena Sereia dos filmes de animação? Pois é, o criador foi o dinamarquês Hans Christian Andersen. E por conta disso, desde 1931, existe na entrada do porto de Copenhague, na Dinamarca, uma escultura em bronze com 50 centímetros de altura da sereiazinha sentada sobre uma pedra,
que foi criada pelo escultor Edvard Eriksen. Em 1960, a Dinamarca, através da Sociedade dos Amigos do Brasil, doou uma réplica idêntica para a inauguração de Brasília, aos cuidados da Marinha do Brasil. Você sabia disso? Eu nunca ouvi falar. E o que aconteceu desde então? Você quer saber? Vai vendo. Fizeram a doação com todo o cerimonial, festa, discurso, etc, etc. E daí? Daí que no conto a sereiazinha se apaixona por um príncipe humano que se perdeu no mar. E ela fica sentadinha na pedra com o olhar triste esperando por ele. Só que aqui no Brasil ela ficou esperando encaixotada por 5 anos, até 1965, quando os dinamarqueses, chateados com a desconsideração, enviaram um detetive para procurar a sereiazinha, que foi encontrada onde? Encaixotada e perdida nos porões do Palácio da Alvorada. Só então o Ministério da Marinha construiu um pequeno espelho d'água, hoje seco, e instalou e inaugurou a escultura da sereiazinha, em frente à entrada da sua sede. A placa com identificação e dedicatória que acompanhava a escultura, ao que consta, sumiu. E assim a sereiazinha fica ali, solitária e abandonada, sem uma gotinha de água. Ó dó! Diz aí se você sabia dessa história. E você já teve curiosidade sobre o que há na Catedral Metropolitana? Vamos ver 7 obras e tem mais presentes. Vamos lá? 7ª. Já na área externa, na entrada principal da catedral, existem 4 estátuas de bronze com 3 metros de altura, que são os 4 evangelistas: Lucas, Marcos, Mateus e João. Foram produzidas em 1970 pelo mineiro Alfredo Schiatti e o carioca Dante Croce. Os evangelistas estão posicionados assim. Ao lado esquerdo estão Mateus, Marcos e Lucas. E do lado direito, João está sozinho. Essa disposição se deve a questões ligadas aos seus escritos dos evangelhos. 6. Os Anjos, de 1970. Dentro da catedral estão suspensos 3 anjos, Miguel, Rafael e Gabriel. E eles medem 4,40 metros, 3,40 metros, 2,20 metros, pesando 300, 200 e 100 quilos. Eles ficam flutuando sobre o salão interno, suspensos por cabos de aço, também de Alfredo Schiatti. 5º, e claro que você já percebeu esses vitrais no interior da catedral que preenche os espaços entre as 16 colunas de concreto. São 16 vitrais de 30 metros de altura com 10 metros de base. Eles foram fabricados artesanalmente com a técnica de sopro. O projeto é da artista francesa Marianne Perretti. E olha ela ali com Salvador Dalí. A catedral também abriga 2 obras de Atos Vulcão. Número 4, uma delas é um painel de azulejos nas paredes do batistério, que é onde fica a pia batismal. Número 3, a outra é um conjunto de 10 pinturas
que retratam a vida de Maria e Jesus. São 5 obras dispostas em cada lado do painel. Aqui nós vemos 5 delas. Número 2 é outro presente. O altar principal da catedral, construído em mármore Carrara, também foi uma doação feita pelo Papa Paulo VI. E número 1, e dessa eu não sabia, e me diz aí se você sabia. Olha que legal! No interior da catedral existe uma réplica em tamanho natural da Pietà, do renascentista italiano Michelangelo. Ela foi produzida com mármore em pó e resina e doada pelo Museu do Vaticano. E aí, curtiu as obras da catedral? Comenta aí. Mas ainda não acabou, tem outra igreja. Qual é? A Igreja Nossa Senhora de Fátima, chamada popularmente de Igrejinha, e é muito visitada. E aqui rolou um perrengue bem feio e eu já te conto. O arquiteto Oscar Niemeyer disse que o formato foi inspirado num chapéu de freira. Mas como assim? Freira usa chapéu? Usava assim ou assim. Lembra da noviça voadora? Bem das antigas? E não é que parece mesmo? E disse que o projeto foi um pedido da primeira-dama, Sara Kubitschek, em agradecimento à cura da filha. Tem uma história de uma treta daquelas. Está vendo uma pintura lá dentro da igrejinha? Essa pintura que está lá hoje foi realizada em 2009 pelo artista piauiense radicado na capital, Francisco Galeno. E ele pintou assim, como está hoje. Só que, na verdade, o pintor Alfredo Volpi foi o artista encarregado da decoração interna da igrejinha lá em 1958. Seriam as 3 paredes. Volpi, que não era católico, fez uma pesquisa para a concepção da obra e elaborou os projetos que, ao que consta, foram aprovados por Oscar Niemeyer. Ok, mas aparentemente ele pintou só 2 das 3 paredes. Uma delas, a de frente, lá no fundo do altar, trazia a Nossa Senhora flutuando, segurando uma varinha ou uma flor, e o menino Jesus, que segurava uma bolinha na mão. Essa figura estava entre 2 colunas com 12 bandeirinhas, típicas das festas juninas, no estilo Volpi. E a parede da esquerda trazia formas retangulares finalizadas com um vértice superior que lembravam portas com arcos. E sobre elas pairavam bandeirinhas que deveriam ter sido em número de 33, correspondendo à idade de Cristo, entre outras simbologias. No entanto, não se sabe por que Volpi colocou 37 bandeirinhas. Vixe, o tempo fechou. Só há imagens em preto e branco, mas coloridas elas seriam assim. Seja como for, a obra não foi compreendida, foi integralmente rejeitada. Por se considerar os símbolos, as bandeirinhas, como profanos, e porque a divindade não tinha pés. Mas pense, se era uma representação da aparição da Nossa Senhora de Fátima em Portugal no ano de 1917 para as 3 crianças,
flutuando sobre uma árvore, usando um manto longo, é razoável pensar que os pés poderiam não aparecer, mesmo que outras imagens de outros artistas mostrem pés. E vamos considerar que o estilo de Volpi não era realista, e sim estilizado. E lembrando, os projetos haviam sido previamente aprovados pelo arquiteto da igrejinha, Oscar Niemeyer. Mas, aparentemente, o que incomodou mesmo os fiéis e o clero foram as bandeirinhas. Pois bem, não teve acordo. As pinturas foram apagadas 4 anos depois, raspadas até o reboco, cobertas com tinta e repintadas 47 anos depois. A historiadora Graça Ramos, que pesquisou e escreveu um livro sobre o tema, diz ter encontrado apenas um texto assinado pelo então arcebispo de Belém, Dom Alberto Ramos, no qual descreve a obra como As Infelizes Pinturas de Volpi. Quer ter uma ideia do valor de uma obra de Volpi? Esta Santa Bárbara, de 1960, uma têmpera sobre tela de 117 centímetros por 73 centímetros, foi ou irá a leilão por algo entre 4 e 6 milhões. Hoje, as pinturas da igrejinha seriam consideradas um dos principais trabalhos de Volpi. Imagine o valor. Por isso, o Instituto Volpi cogitou processar a igrejinha pela destruição das obras. Enquanto a treta rolava lá dentro, toda a parede externa da igrejinha foi revestida pelos azulejos de Atos Bulcão, instalados em 1959. Tudo bonitinho. Foi a sua primeira obra na capital. Ele escolheu representar a pomba do Divino Espírito Santo e a estrela de Belém, que tornaram-se um dos maiores símbolos de Brasília e da obra do artista. E já que estamos falando do artista carioca Atos Bulcão, é bom dizer que, além das obras na catedral e na igrejinha, ele produziu muitas obras igualmente importantes em outras cidades e em outros espaços de Brasília, com diferentes materiais, além dos azulejos. Só no Aeroporto Internacional JK são 3 painéis. Quer ver? 3. Esse painel de azulejos, 2 mais esse, também de azulejos, e 1, o painel de metal, de 2003, que mudou de lugar em 2019. É de grandes proporções, tem 93 metros de comprimento, formado pela sequência de elementos verticais confeccionados em chapas de aço perfuradas e dobradas, pintadas com tinta automotiva nas cores azul claro, verde, amarelo, rosa claro e marrom, dispostos de forma intercalada e aleatória. Em conjunto, eles geram uma composição abstrata marcada pelo ritmo horizontal dinâmico e pela variedade cromática da obra. E como eu não resisti, eu vou lhe mostrar mais 4 obras de Atos Bulcão. Quarta, para não dizer que não falamos das flores, temos esse lindo painel no Mercado das Flores. 3.
painel em metal esmaltado no plenário Ulisses Guimarães, no Congresso Nacional. Pensa se você já não viu. 2. Olha esse, no interior do Sim Brasília. Não lembra os móveis de Alexander Calder? 1. E finalmente esse painel, que é um dos mais famosos e vemos com frequência porque ele está no Congresso Nacional e muitos repórteres falam de lá. O título é Ventania, o que explica a disposição das peças aparentemente de forma aleatória. Então, curtiu Atos Bocão? Demais, né? Que tal a gente ver mais 4 das muitas obras de Alfredo Cheschiati? Lembra o criador de A Justiça, Os 4 Evangelistas, Os Anjos? 4. No pátio interno do Palácio do Jaburu está a escultura em bronze Leda e o Cisne. De onde veio isso? Da mitologia grega, onde a jovem é seduzida por um cisne que na verdade seria o próprio Zeus disfarçado. Ao fundo, um painel de quem? Agora você já reconhece, Atos Vulcão. 3. Na cobertura do Palácio Itamaraty está a escultura Duas Amigas, conhecida como as Irmãs ou as Gêmeas. É uma escultura em bronze fundido, patinado e cinzelado, bem grande. 2. Na Câmara dos Deputados está a escultura de bronze fundido, sem título, mas é conhecida como Anjo. Grande também. Veja a proporção nessa imagem de avaliação da obra após o 8 de janeiro. E número 1. Em frente ao Palácio da Alvorada, tem a escultura em bronze As Iaras ou As Laras. Encontrei as duas formas, também chamada de As Banhistas, que ficam sobre um espelho d'água de 60 centímetros. A equipe de artistas teve uma única integrante mulher, a franco-brasileira radicada em Pernambuco, Marianne Perriti. Ela disse: os meus painéis eram novidade. Oscar gostou muito, pois eles não fechavam espaço e deixavam passar luz, o que é ótimo na arquitetura. Ela foi considerada a mais importante vitralista do Brasil e, além do imenso vitral da Catedral Metropolitana e muitos outros, vamos citar esses dois. 2. O painel Araguaia, de 1977, que é uma obra imensa em vidro temperado e desenhado com jatos de areia. Está localizado no Salão Verde do Congresso Nacional e é composto por figuras geométricas que sugerem o movimento e o fluxo do rio. E o painel Alumbramento, de 1978, que é uma estrutura de ferro laqueado em branco, preenchido com vidros e foi doado ao Senado Federal em 1978. Só que na década de 1990 ele foi retirado, encaixotado e guardado no depósito, até ser recuperado e reinstalado no Salão Branco do Congresso, também conhecido como Chapelaria, em 2016. Lembra da história da sereiazinha? Esses dois painéis, ao que consta, não foram agredidos no 8 de janeiro. Outro artista bastante reverenciado e que muito contribuiu com obras para Brasília foi o artista carioca
Emiliano Augusto Cavalcante de Albuquerque Melo, ou só de Cavalcante. E vamos ver 3 dessas obras que provavelmente você conhece. 3. A Tapeçaria As Múmias, que fica no mezanino do Palácio do Alvorada. 2. Músicos. Foi uma tapeçaria encomendada por Niemeyer em 1961. E olha essa. O local original dessa obra é a Biblioteca da Residência Oficial da Presidência. Mas no governo anterior, ela foi transferida de lugar e desbotou com a exposição à luz solar. Parênteses. Todas as obras estão em locais específicos e adequados, considerando materiais, dimensões, etc. Muitas foram produzidas especialmente para ocupar um determinado espaço, levando em conta todos os aspectos. Qualquer alteração ou falta de manutenção pode danificar a obra. E número 1, o painel Candangos de 1960 de Cavalcante. É uma homenagem aos trabalhadores que construíram Brasília e está no acervo da Câmara dos Deputados. Não sofreu danos no 8 de janeiro. Curiosidade: de Cavalcante entregou a tela sem assinar e ficou de fazê-lo na próxima oportunidade. Depois eu assino. E isso nunca aconteceu. E ela segue sem a assinatura do artista. E tem uma outra importante artista que, mesmo não integrando a equipe, contribuiu com obras icônicas. É a artista paulista de Avaré, Djanira Mota e Silva, ou só Djanira. E vamos ver 3 obras dela. 3. O painel Orixás, de 1960, que também escapou do ataque. Ela retrata 3 entidades divinas da religião de matriz africana: Yansan, Oxum e Nanã. É um patrimônio cultural do Palácio do Planalto, porém, no governo anterior, em 2019, ele foi retirado e, ao que consta, substituído por uma réplica de outra obra da mesma artista. Com isso, a obra, que é estimada em 3 milhões de reais, foi salva do ataque de 8 de janeiro e hoje retornou ao seu posto, quase totalmente sã e salva. Quase por quê? Porque ela apareceu com uma perfuração feita por caneta, feita em algum momento por alguém. Quando e quem? Outras 2 obras de Djanira estão juntas no gabinete presidencial e são 2, Praia do Nordeste, e 1, Colheita de Banana. E já que estamos por aqui, observe que o gabinete presidencial é mobiliado com peças do período de Getúlio Vargas e conjunto de sofá Navona, que são esses sofás e poltronas com braços avantajados e estofamento de Matela C do renomado arquiteto e designer carioca Sérgio Rodrigues. Quer ver mais 3 ambientes interessantes no Palácio do Planalto? 3. No mezanino do 3º andar, além do painel intitulado Palácio do Planalto, do pintor e arquiteto gaúcho Firmino Saldanha, tem uma passadeira Casa Caiada, que é uma antiga fábrica de tapetes feitos à mão, e uma marquesa, que é uma espécie de poltrona ou namoradeira antiga
desenhada por Oscar Niemeyer. 2. Também tem um espaço chamado Salão Niemeyer. Esse espaço foi concebido com a restauração do prédio em 2009, com tapetes Casa Caiada e mobiliário restaurado de Sérgio Rodrigues e Jorge Zalzupin, originais do Palácio do Planalto. E número 1, tem a Galeria de Artistas Concretistas e Neoconcretistas Brasileiros. Curtiu? Legal, né? Em todo o complexo estão muitas obras e peças de mobiliário antigas e modernas, igualmente raras, valiosas e importantes que nós nem nos damos conta. São tantas que não caberiam nesse conteúdo. Muitos desses espaços, obras e peças estão abertos à visitação. Mas, enquanto não vemos pessoalmente, vamos conhecendo e apreciando por aqui mesmo, aprendendo a valorizar e esperando que nunca mais ocorram vandalismos e destruição, independente do que se pense politicamente falando. Tudo isso é patrimônio do país, um acervo riquíssimo, construído ao longo de muito tempo e deve ser preservado. Ponto. Por isso, eu lhe convido a ver agora algumas das obras que foram vandalizadas, algumas recuperadas e outras não. Existem estimativas de valores dessas obras baseadas em avaliações aproximadas que eu encontrei. Não sei se estão atualizadas, mas nos dão uma ideia aproximada. Para lembrar e não repetir, vamos ver 13 dessas obras. 13ª, obra rasgada e urinada. Uma tapeçaria do paisagista e artista plástico paulista Roberto Burle Marx, produzida em algodão, que foi instalada em 1973 no Salão Negro do Congresso Nacional. Foi danificada, rasgada e urinada no 8 de janeiro. Ela passou por um processo de restauração bem complexo e caro e foi reinstalada em 2023, avaliada em 4 milhões. 12ª, As Mulatas, de Cavalcante. Fica no mezanino do 3º andar do Palácio do Planalto e é uma obra emblemática e histórica. Na verdade, esse título, As Mulatas, não foi dado por de Cavalcante, e sim por intermediários e colecionadores para facilitar a identificação. A obra integra uma série de pinturas que retratam mulheres com características que, na percepção do artista, valorizam o povo brasileiro. No 8 de janeiro, a obra recebeu de 5 a 7 perfurações e está avaliada em 8 milhões de reais. 11º, Bandeira do Brasil, de 1995, do pintor Jorge Eduardo. É uma reprodução da bandeira do Brasil localizada em frente à sede do governo. É uma obra hiperrealista, avaliada em 80 mil reais. E veja como ela ficou. 10ª, O Flautista, ou só Flautista, de 1962, de Bruno Giorgi. Ela ficava no 3º piso do Palácio do Planalto, onde está o gabinete presidencial.
Foi produzida em bronze patinado sobre base de mármore, avaliada em R$250 mil. Foi encontrada em pedaços. Nona obra, A Bailarina, de 1920, do arquiteto e artista Victor Brecheret, produzida em bronze fundido. Na verdade, ela foi doada pela filha do artista para compor o acervo da Câmara dos Deputados. Ela teve o pedestal danificado, que já foi reconstituído e reinstalado, avaliada em R$300 mil. Lembrando que Brecheret, entre muitas obras, é o criador do Monumento às Bandeiras, lá no Ibirapuera, em São Paulo. É uma obra hoje bastante criticada por homenagear os bandeirantes. Oitava obra, Escultura Maria Maria, de 1980, da escultora, pintora e professora Sônia Eblin. A escultura em bronze, acervo da Câmara dos Deputados, avaliada em R$80 mil, foi marcada a pauladas. Sétima obra, A Pérola, de autor desconhecido. Além de outros objetos danificados ou destruídos, esse de autor desconhecido foi um presente do presidente da Assembleia Nacional do Sudão, na África, em 2012. A peça foi furada durante a invasão à Câmara dos Deputados, aparentemente sem possibilidade de restauro. Sexta, Galeria dos Ex-Presidentes. Era assim e ficou assim. Quinta, Mesa de Trabalho de Juscelino Kubitschek. Essa mesa deveria estar no gabinete presidencial, que é o lugar dela. Mas em 2017, no governo Michel Temer, contrariando especialistas, ela foi cedida ao gabinete da Secretaria-Geral da Presidência da República. E no 8 de janeiro, ela foi usada como barricada. Pense no estrago. Obra 4. Escultura de parede, galhos e sombras, do artista e ambientalista polonês, mais brasileiro do que muitos brasileiros, Franz Krasberg. Essa escultura foi avaliada em R$300 mil, e assim como outras obras do artista, eram produzidas com restos da floresta depredada, destruída, queimada, que ele, ao transformar em obra de arte, buscava chamar a atenção, como um grito de socorro, de urgência, pela natureza, pelo planeta. Essa obra, que ficava na parede do terceiro andar do palácio, foi danificada, quebrada em vários pontos. Obra número 3, Muro Escultórico, de Athos Vulcão. Produzida com madeira laqueada, bem grande, instalada no Salão Verde da Câmara dos Deputados, foi perfurada na base e teve a estrutura danificada, mas já foi restaurada. Obra número 2, a escultura Vênus Apocalíptica, da artista argentina conceitual e performática Marta Minuchin. Olha ela aí, com Andy Warhol. Essa escultura de bronze é um busto de uma Vênus dividida em camadas tridimensionais. Estava no Palácio do Planalto e foi arremessada para fora. Número 1, escultura sem título do artista mineiro construtivista
Amílcar de Castro. Esse artista, junto com Kreisberg e Calder, é um dos que eu mais gosto. Essa escultura de ferro foi doada pelo Instituto Amílcar de Castro ao Palácio da Alvorada em 2018, no governo Temer, e avaliada em R$ 1 milhão. Ela também sofreu ataques no 8 de janeiro. E para concluir, uma obra à parte. Olha a ironia, eu diria uma intervenção emblemática. Desenharam esse bigodinho no retrato de José Bonifácio. Lembra? Justo o idealizador de Brasília. A construção de Brasília foi uma ideia bastante ousada e ambiciosa, que pode e deve ser vista artística e criticamente também. Cabe salientar que muitos projetos ao longo da história que pareciam impraticáveis, que foram desacreditados, rejeitados, ignorados, por fim transformaram o mundo. E assim finalizamos esse nosso pequeno tour. Claro que existem muitas outras obras igualmente importantes, mas fique à vontade para citar aí nos comentários. E se puder, lembre-se de curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal, seguir nas redes sociais. Isso é fundamental. Então é isso. Espero que tenha inspirado você. Muito obrigada pela luxuosa companhia e até a próxima!